Fala galera, no episódio de hoje de Stefan Visita, estamos aqui na fábrica da Polyflow. Se você sempre quis saber como funciona o nosso queridinho, como ele é processado, como é que a gente garante essa cor, o diâmetro e ele é enrolado todo nesse carretel, então você tá no lugar certo. A Stefan trouxe vocês aqui para ver de pertinho na fábrica como é que tudo isso funciona. E aí, bora lá? Eu tô aqui agora com o Daír e com o Gustavo, eles que são os fundadores da Polyflow. Vou pedir para eles contarem um pouquinho, primeiro aqui com o Daír do meu lado, como é que surgiu essa ideia de fazer filamentos, né? De transformar a matéria-prima toda nesse carinha aqui que tá na minha mão. Na verdade, a ideia surgiu, tanto eu quanto o Gustavo, nós já estamos no mercado de 3D há mais de 7 anos. Então, acho que, como muitos dos espectadores aí, a gente tinha uma farm de impressoras e trabalhava vendendo serviços e produtos para o público final. E aí a gente se conheceu porque esse mercado do 3D ainda é um mercado bem unido, né? Então, às vezes, tem uma demanda alta, você vai lá e compartilha, um ajuda o outro. E aí, depois de alguns anos, né, a gente se conheceu e aí conversa de boteco, né? A gente começou a falar de fabricação de filamento, né? Como que o mercado estava carente de fornecedores e tal. E aí surgiu a ideia, veio até por parte do Gustavo, né? Falou, tô querendo fazer importação de material, né? Para revender filamento. E eu já tive essa experiência no passado, né? E naquele momento não fazia sentido. Então eu meio que conversei, né? Expliquei as dores que eu tive no passado. E aí na brincadeira, né? Eu falei assim, pô, mas se fosse para fabricar, eu topava, né? E tanto eu quanto o Gustavo, né? A gente veio da parte técnica, né? Então é aquele público raiz, o maker e tal. E aí veio várias ideias, construir própria máquina, comprar e tal. E conversa morreu ali, né? Fomos embora, cada um pro seu lado. Passou, sei lá, umas 3 semanas, o Gustavo veio com estudo de caso, preço de máquina e tal. E aí, bora? Aí me encurralou, né, cara? E aí foi assim que começou. Então, uma conversa de boteco. Veio a ideia, o Gustavo, né, veio com o estudo, a gente topou e começando juntos, assim, né? Fala pra gente um pouquinho como é que funciona essa produção aqui, Gustavo, por favor. Desde a matéria-prima, como é que vocês fazem aqui as cores? Como é que funciona esse processo? Mais ou menos assim, pra galera que compra o filamento, saber que tá comprando um filamento de qualidade, saber que tá tendo um filamento bacana, com um diâmetro certinho, aquele filamento que é o prêmio, né? O high speed. Então, se você puder explicar um pouquinho pra gente. Todos os materiais que a gente produz seguem basicamente o mesmo processo, tá? Então chega a matéria-prima pra gente, ela chega em sacos, tá? A partir do momento que ela chega em sacos, veio uma ordem de produção, ela vai vir aqui para secagem. A secagem nada mais é do que a gente garantir que durante a produção e no produto final, o material vai chegar sem umidade, tá? Então tanto PLA, TPU, ABS, ele inicia com uma secagem, cada material tem a sua característica de secagem, tempo de secagem, temperatura, tá? Depois dessa secagem, a gente já vai fazer a alimentação da máquina, e aí é aqui que a mágica acontece. Por exemplo, agora a gente está produzindo marrom, então vai descer a resina de PLA, e essa máquina aqui ela vai adicionar cor. A cor nada mais é do que o PLA com o pigmento, só que chama Master, tá? E aí esse pigmento ele é adicionado junto com a resina do PLA. Sim. E aí começa a parte de produção. Essa máquina é uma extrusora, a extrusora serve para diversos outros processos, tá? E um deles é a parte de filamento. Então desceu a resina, desceu o pigmento, aqui atrás tem um parafusão. Esse parafuso começa a empurrar esse material e o material começa a derreter, tá? Ele derreteu lá na ponta, a gente vai ter um bocal, que é por onde começa a já sair o filamento, mas ele tá bem mole. Vamos lá, e esse aqui o que é? Esse aqui é o PLA, ele chega em sacos pra gente nesse formato. Isso aqui é um pellet de PLA, então ele geralmente vem nesse formato de bolinha, que é exatamente isso que a gente chama de resina, que é exatamente o que tá ali dentro, ó. Então ele começa no funil, começa a descer por gravidade, e aí aqui nesse parafuso, já com o master, ele já sai aqui no bocal, já quase no formato do filamento, tá? Eu tô vendo aqui agora que ele tá fazendo, né, um processo de retirada de alguns materiais. O que ele está fazendo aqui nesse momento? Agora o que acontece? Ele vai tirar o master que estava sendo produzido, no caso é o marrom chocolate, aí ele vai adicionar uma outra cor, que no caso vai ser o preto, tá? Essa máquina aqui ela chama dosador, então aqui a gente tem um funil e aqui a gente tem um parafuso que vai empurrando esse dosador para misturar com a resina que está descendo aqui. Então o que ele faz? Ele esvazia, vai fazer a limpeza desse master e aí ele vai adicionar o preto. Trocou a cor, a gente vai perder alguns carretéis, que é o famoso troca de cor, né? Que é justamente essa transição, e é justamente nesse momento que acontece. É quando acaba
um master, vai passar para outro e tem essa transição. Bacana demais. Bom, e como de costume, a Stefan trouxe um mimo para vocês por terem nos recebido aqui, né? Cada um escolhe a sua. Então, né? Então vamos lá. Então essa aqui é a sua, Gustavo. Obrigado. Será que acertou? Sim. Ufa. Obrigado. Tá? Gratidão aí pela... Gente, tem muita caixa aqui, tá? O armazenamento dos caras tá bacana. E eu vou aproveitar aqui, Odair, fala com a gente um pouquinho como é que funciona a parte de distribuição, a parte de vendas, né, que vocês atendem aqui na fábrica. Hoje a gente se posicionou como fábrica. Então, qual que é o nosso objetivo? Melhorar processos, focar na venda para distribuidores. Então, assim, a nossa ideia é abastecer as revendas, né? Inclusive, se você precisar de filamento, pode falar direto aí com o pessoal da loja Stefan. Mas o nosso posicionamento é isso. Então, a gente vende mais na parte de atacado para abastecer as revendas, né? Entendi. Então, eu sou maker, quero comprar, vocês não atendem diretamente na fábrica. Eu procuro uma das revendas. Bacana. Quais são as cores? O que você tem aqui pra galera entender um pouquinho, né, do quanto vocês fabricam, do quanto vocês conseguem atender a gente? Hoje a gente tem um catálogo com aproximadamente umas 30 cores, né? Divididos entre linha sólida e a linha mate. Então a linha sólida é aquela linha mais brilhante e a linha mate é aquela que tem o toque mais aveludado ali, né? Mais fosca, né? E aí dentro dessas cores aí a gente tem algumas que um pouquinho diferentes, como o verde neon, tem o caucasiano também que tá bem legal, rosa bebê, tem uma infinidade de cores aí que a gente pode fornecer. E o legal é que assim, conforme a gente vai recebendo os feedbacks das revendas, essa cor aqui o pessoal tá pedindo, a gente tem a possibilidade de desenvolver também. Então a gente vai desenvolvendo. Por exemplo, duas cores que estão na fila agora é o verde militar, tem um que parece um cappuccino, assim, né? O marrom mais clarinho. Então são duas cores que estão na fila de desenvolvimento. Como todo mundo sabe, a demanda por filamento aumentou muito. Na verdade, acho que por conta das impressoras 3D que estão crescendo, consequentemente você vai precisar de filamento. Então hoje a gente está na nossa capacidade máxima, né? Mas já estamos com planos de expansão. Até o final do ano a gente vai ter bastante novidade, mas não vou dar muito spoiler não. Mas pode ter certeza aí que a gente vai... Até o final do ano vai dobrar essa capacidade aí. Ih, tá mole, né? Como é que faz pra ficar duro? Lá ele. Saiu aqui do bocal, né? Como é que acontece aqui agora? Como é que ele funciona? O filamento ainda ele não tá muito sólido, ele tá molenga, vamos assim dizer. E aí ele começa a passar por duas etapas, que é a etapa de banheira de água quente, que é para não dar um choque térmico no material. E aí depois ele vai passar por uma banheira de água gelada, que é onde a gente começa a tornar o material mais sólido pro bobinamento, tá? Cada banheira tem a sua função, tá? Então, a água mais quente dá algumas características pro material, pro processo, e a água mais fria dá outra característica, permite a gente poder bobinar o material mais gelado, né? Pra gente não ter problema durante a produção. Depois desses dois processos, aí o filamento ele vai passar por uma secagem. Essa secagem nada mais é do que tirar o excesso de água das banheiras. Então vai secar a partir de ar comprimido. Aqui a gente vai ter 2 micrômetros, que é onde a gente faz a conferência do diâmetro do material. Vai passar por essa máquina que é o puxador, e aí vai vir pro acumulador. O acumulador nada mais é do que ele vai acumulando a produção enquanto a gente vai bobinar. Então lá na ponta ela nunca para, mas o processo de bobinamento ele para. Então entre a troca de um carretel ao outro, o acumulador ele vai trazer todo o material para dar tempo para o operador terminar a parte do bobinamento. Passou pelo acumulador, já é a parte de colocar o filamento no carretel. Colocou no carretel, coloca no plástico e manda pro cliente. Eu vi aqui que vocês mudaram a embalagem, né? Como todo início, né? A gente sempre tenta buscar economizar em tudo que a gente tá fazendo, tá? Então no início a gente começou a usar a caixinha parda, né? Por quê? Ela é mais em conta, mais barata. E aí com o tempo, né? O pessoal começou a falar, pô, mas eu não consigo ver o filamento. Precisava de uma embalagem melhor para mostrar realmente a qualidade do seu produto. Porque às vezes o pessoal vê uma caixinha assim e acha que o produto não tem qualidade, né? Então a gente mudou por contas fez uma caixinha mais elaborada para realmente mostrar, né, a qualidade do nosso material. E com o visorzinho, né, porque aí você abre a embalagem, você já consegue ver todas as cores que tá lá dentro. Então foi por isso que a gente mudou a embalagem, para ter uma melhor apresentação do produto e também ter essa parte do visor aqui. Sem contar que a gente melhorou também a parte do processo, né? Hoje ela é uma caixa que ela é automática, então você já gira ela, já tá montada. Isso aqui você tinha que ficar passando fita e tal. Mas é o processo, né? Começou com isso aqui e vai melhorando
conforme o tempo. Então, a gente tem essa pegada assim, de melhoria contínua, de ouvir os feedbacks e o que estiver dentro das nossas possibilidades, a gente vai sempre implementando. Inclusive, já dando outro spoiler, a gente está também mudando o nosso carretel. A gente sabe que tem vários tipos de máquina e cada uma é compatível com o carretel da sua marca própria. Então, acho que todos os fabricantes aí nacionais passaram por isso. Tiveram que ajustar os carretéis para ser compatível com a maioria das máquinas. Então, a gente já está com um projeto. Daqui uns 2, 3 meses, a gente já vai estar com um carretel novo também de mercado. A parte de apresentação, a gente trocou por sólido. Por quê? Às vezes o pessoal falava assim, então a linha mate não é high speed? A gente tem as duas linhas. Então, estava gerando um pouquinho de confusão. Toda a nossa linha é compatível com impressoras rápidas. Então a gente fez essa mudança aí na apresentação para não gerar mais essa confusão. Mas ainda aparece aqui porque é uma referência interna nossa, né? Mas se você olhar aqui na descrição, ele já está como sólido. Então a gente viu aqui como é que funciona desde o momento em que a gente acrescenta os pellets, a cor, né, que ele passa pela água quente. E aí chegou ali, antes de colocar no carretel, eu tenho o diâmetro do meu filamento. E se vier maior ou menor, como é que funciona aqui? O que vocês fizeram, né? A minha preocupação hoje como maker é que o diâmetro não fique ideal para impressão. Então, o que vocês fizeram para poder chegar num ponto que fala assim, não, é esse aqui? Por mais que a gente tenha controles internos aqui, sensores, o final da linha sempre tem aquela questão humana, né? Então, variou o filamento, o colaborador ele tem que reprovar aquele lote, né? Então, o que a gente se preocupa? O problema de diâmetro pode acontecer? Em algum momento pode, mas a gente já troca, já resolve, tenta resolver da melhor forma possível. E aí a gente foi implementando alguns processos internos para ir eliminando, né? Tirando isso do operador. Então tem algumas automações aqui que a gente foi fazendo na máquina, alguns limitadores, né? Que eu não vou entrar muito em detalhe, mas o importante é saber que a gente está muito preocupado com essa questão de qualidade e tudo que a gente tem de reclamação, a gente tem que implementar alguma coisa aqui na fábrica para tirar da mão humana, né? Tirar do operador, né? Então, a gente está sempre trabalhando bem forte nessa questão de qualidade e diâmetro. Tá, então, se ele está fora do diâmetro, ele não sai daqui da fábrica? Não, hoje eu posso falar que ele não sai, né? As ferramentas que a gente implementou aí. Então, o Odair vai mostrar aqui agora pra gente um pouquinho, assim que ele sai do carretel, como é que é feito todo o processo para então embalado e aí na caixa até a fábrica. Então, o que acontece? Saiu aqui do bobinador, ele vai fazer a pesagem do material. Então, a gente tem uma balança aqui de precisão, para garantir que o material está saindo com 1 quilo. Então ele faz a colagem das etiquetas, né, com o material, pesa. Então tá lá, sempre dá um chorinho a mais, né? Então tá dando 1 quilo. Aí a gente vai para a parte de embalagem. Importante a gente sempre colocar o saquinho a vácuo. A gente coloca também a sílica, né? E aí a parte mais legal ali é ver ele fechando no vácuo, né? Então a gente coloca na máquina, ele vai selar a vácuo, depois disso vai para a embalagem, aí vem para as caixas quinais aqui, e aí daqui vai direto para o cliente. Como a gente já atende atacado, a gente acaba não tendo estoque, praticamente sai do pallet já com um pedido definido para saída lá para a expedição. Por que vocês resolveram fazer os filamentos e não importar filamento? Eu acho que é muito uma questão muito pessoal minha, tá? Eu sou um cara apaixonado por transformar alguma coisa. Impressão 3D, você transforma uma ideia num produto e a matéria-prima é a mesma coisa. Então a gente vai transformar a matéria-prima num produto. É uma paixão minha, tá? Importar, puta, é legal? Mas, cara, não é de mim, tá? Então, eu sou apaixonado por fábrica, por transformação. É por isso que surgiu também a Polyflow, a minha outra empresa de impressão 3D também surgiu por essa paixão. Então, por isso que a gente não importa e produz no Brasil. Fora que existem pontos positivos brasileiros, né? Gera emprego no Brasil, a disponibilidade é muito mais rápida. Então, eu quero comprar um laranja e não tem importado. Quanto tempo demora para chegar importado? 2 meses. Quanto tempo a Polyflow demora para produzir? Sei lá, 2, 3 dias, uma semana que seja. Então, é uma questão de paixão e disponibilidade. Essa questão de fomentar o mercado nacional e a questão de disponibilidade acho que é o principal. É para a gente poder atender também de forma mais rápida, gerar empregos, tudo isso que ele falou, a gente corrobora da mesma paixão, da mesma linha de pensamento aí, né? Como você vê a Polyflow daqui a alguns anos? Qual a sua perspectiva da empresa? 2 semanas atrás eu voltei da China. E aí eu tive a visão de como que tá o mercado chinês. Os caras são gigantes, eles fornecem do mundo inteiro.
a quantidade de filamento que eles fabricam lá, cara, é infinitamente maior que a nossa. E por que eu tô falando isso? Pra gente ver o pontinho que o Brasil tá no oceano. A gente tem muito para crescer, né? Eu acho que os próximos 5 anos aí vai ser um ano de crescimento exponencial, por tudo que a gente está vendo no mercado, por tudo que a gente participa, com quem a gente conversa. A gente está bem envolvido nesse meio. Então, eu acho que os próximos 5 anos aí é certeza que vai ser um crescimento exponencial para a parte de impressão 3D. Então, parece que está saturado, mas não está. Tem muito campo para... O Brasil tá bem atrasado na questão de quantidade de máquina, de volume de consumo, que vai crescer muito, muito, muito ainda. Então a gente pode esperar novas cores, novos tipos de materiais para diversas peças diferentes, sendo feitos em impressora 3D. Sem dúvida nenhuma, né? É o que eu comentei lá atrás, né? A gente pensa sempre na questão de melhoria contínua, de criar novas coisas, novas cores, novos materiais. Então a gente tem muitos planos aí, a gente tem uma lista imensa de coisas para fazer. A gente vai listando tudo, né? E vai priorizando, porque não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. A gente não tem braço pra tudo. A gente é da política de tem espaço pra todo mundo. Então esse negócio de ficar brigando, um brigando com o outro, é concorrente, não. Eu enxergo que o mercado de 3D é um mercado colaborativo e a gente fomenta isso, né? Já conheci outras empresas que fabricam filamento, já trocamos experiência. Então assim, eu acho que tem que ser assim. Tem mercado pra todo mundo, tem espaço pra todo mundo. Vamos todo mundo se ajudar e ajudar o Brasil a sair nessa jornada e alcançar esses outros países. E como é que você vê o mercado 3D aqui no Brasil no futuro? Olha, eu acho que o mercado brasileiro nem começou ainda. Eu acho que ele está engatinhando, não chegou ainda no topo da onda. Vai demorar ainda para chegar, mas eu ainda vejo muito crescimento, eu vejo muitos materiais novos chegando no mercado. Eu vejo muito distribuidores aparecendo, muitas fazendinhas aparecendo para produzir. Então eu só enxergo que isso vai crescer cada dia mais e mais do que está crescendo. Então aqui agora a gente vai se despedindo da Polyflow. Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço. Recebeu a gente muito bem, Odair. E se você gostou de vídeo como esses, siga a gente no YouTube e fica ligado porque vai ter o 4º episódio de Stefan Visita.